Mas qual foi o evento que te fez perceber, né, na tua trajetória política, qual foi o ponto que te fez perceber que, como cristão, o seu lugar de fazer a diferença era na política? Bom, eu venho de um lar cristão e eu não nasci para ser político, né? Assim, quando eu cresci, eu não venho de uma família política, eu não conheço políticos da minha família. Eu tenho um lar cristão onde eu cresci como pregador mirim e eu ia para as igrejas pregar. Filipinho. Era o Filipinho, era o pregador, né? O Felipe pregador mirim. E quando eu ia para as igrejas, eu sempre me atentava a dizer o seguinte: eu acho que eu vou ser um pastor. Eu acho que eu vou ser um pregador itinerante. E aí foi quando, na época, ia surgindo ali Napoleão Falcão, era o Marco Feliciano, o próprio pastor Silas Malafaia. E eu olhava, meus olhos brilhavam quando eu via, né, o ministério desses homens, porque eu dizia como esses homens conseguem abençoar vidas, né, através do evangelho. Através da palavra. Isso é sensacional, eu dizia, isso é muito bom. E assim, quando eu fui completando aí os meus 18 anos de idade, eu fui me enveredando na minha área para a política. E aí eu fui conhecendo políticos cristãos, políticos não cristãos. E o fato de Vitória, que é minha cidade, eu acho que é natural de qualquer vitoriense, amar a cidade que mora, né? E eu sempre amei a minha cidade e eu comecei a acompanhar a política na minha cidade. Política na minha cidade. E eu dizia, poxa, essa cidade é uma cidade que só tem duas cores, que era o que a gente tinha, né, lá atrás. Era uma cidade em que a gente tinha políticos que não eram de redes sociais e não apareciam durante os 4 anos. A gente só via em ano eleitoral. Então, o que me levou para a política foi essa revolta que eu fui criando, sabe? Porque eu começava a observar qual era a estrutura de um vereador, por exemplo, e eu dizia assim, poxa, eu tenho aqui, porque eu criei um projeto Vitória para Cristo. E a gente fazia cruzada nas ruas sempre, e começamos a fazer cruzada todos os anos no dia 2 de janeiro. Poxa, era um trabalhão para a gente fazer essa cruzada, sozinho, que tinha que ir atrás de patrocínio. Chegava no dia da cruzada, a gente tinha que tirar oferta, vender lanche para levantar dinheiro, para pagar palco, para pagar som. E às vezes o dinheiro não dava, e quando não dava, a gente tinha que passar um cartão de crédito dividido. Eu dizia, rapaz, que luta. Enquanto isso, a gente tinha ali as cadeirinhas dos vereadores, onde se sentavam 19 vereadores, que tinham seus salários, que poderiam fazer o que eu fazia, que poderiam ter a mesma preocupação que eu tinha, mas não tinham. Então eu digo, poxa, eu tenho que tomar uma atitude. Eu tenho que tomar uma providência frente a isso. Eu não posso deixar isso aqui acontecer. E foi quando eu comecei a despertar em mim o desejo de entrar na política, e a política hoje está no meu sangue. E eu sou muito grato pela política me proporcionar a oportunidade de ajudar pessoas como eu tenho ajudado. E aí você falou sobre pregadores, né? Para pessoas que eram referência para você, que são até hoje, tenho certeza. Uhum. E aí me veio na cabeça o seguinte, né? Que hoje você prega, só que através da sua vida, também, através das verdade. ações, né? Que a gente precisa estar no púlpito para a gente Isso. pregar, para a gente levar a palavra de Deus. Muitas vezes a sim. gente leva a palavra muito mais através das nossas ações. Com certeza. Né? Então, com a sua vida, você prega. Com né? certeza. Você achou que ia ser um pregador, um pastor, mas você prega através da sua vida. E eu não nego o convite. Se chegar hoje um convite, Felipe, vem aqui ministrar na nossa igreja. Estão vendo, né, pessoal? Eu vou. Né? Sempre que me convidam, quem me conhece sabe, tem pastores que me convidam mais, outros que me convidam menos. Mas eu digo assim, pode me aperrear, não tem problema não, pode chamar que eu vou. É um prazer para mim levar o evangelho. Uhum. Mas eu descobri que a política ela é uma ferramenta de evangelismo. Ela pode ser uma ferramenta de salvação de vidas. Uhum. E que se eu não estiver lá, outro vai estar. E esse outro que vai estar? Qual vai ser o caminho que esse outro vai tomar? Então, assim,
eu quero que os locais onde eu colocar a planta dos meus pés seja bênção, né? Que a gente possa ser essa referência sempre. Se Deus quiser. Essa é a minha vontade. Isso é o que eu quero.